Ô, Débora, você sabe Oi. que você falou aí em Covid, uma questão bastante abordada durante a pandemia foi sobre a mudança, né? Das pessoas após o período de isolamento e de perdas. Será que agora você é o mesmo que você era antes de tudo isso? É isso que eu Será? estou perguntando para aqueles que estão em casa. Tem um músico de Birigui que decidiu registrar as fases de antes, durante e depois da Covid-19, mas assim, demorou em composições musicais. Ai, que bacana, hein, Zé? É, legal, em composições musicais, tá? Então ele foi compondo gradativamente, contando um pouco de tudo isso. Olha só. Vamos falar com ele e aí nós vamos aproveitar e mergulhar nessa reflexão para lembrar que diante de uma crise a gente pode decidir se continua igual ou se a gente aproveita a carona para ser alguém melhor para si e também melhor para os outros. Vamos ver, então. Vamos ver? Bem na hora de hoje vai te levar a conviver com uma família durante essa reportagem que vai mostrar como foi esse processo antes, durante e depois da pandemia. Obrigada por você nos ter dado esse acesso à sua casa. Eu que agradeço. Minha casa é um aglomerado de coisas, de sentimentos, por essas paredes, por esses corredores. Eu fiz olhando no espelho e aí a gente não tinha pincel. Porque quando começou a pandemia, no primeiro mês, principalmente nos primeiros 15 dias, onde a gente passou por aquele terror, né? A gente não tinha pincel e não tinha onde comprar, porque não tinha como sair. Tava tudo fechado. E as lojas também não tinham como repor o material. Como você fez? E aí eu pintei com a própria bisnaga. Eu acho que a pandemia trouxe uma mudança. E nós falamos e repetimos todos os dias que a pandemia, ela ia mudar, transformar todo mundo. Mas eu não acho que ela mudou todo mundo assim, Não? perceptivelmente. Não. Porque eu acho que ela mudou muito para as pessoas que já estavam começando esse caminho de mudança, ou pelo menos buscando. Esse relógio é de uma pessoa que mora aqui em casa. E essa pessoa trouxe esse relógio porque ela ganhou em Moçambique, em Maputo. E o relógio tem história, porque ele não funcionou aqui e provavelmente essa hora que está parada deve ser uma hora lá da África. E eu vou apresentar a vocês ele, que é o dono do relógio que parou no tempo, mas com certeza o tempo para você rolou um pouco mais devagar. Foi um período maluco em que o tempo meio que transcendeu. Às vezes rolou devagar, às vezes rolou mais rápido do que devia. Apresenta pra gente qual que é o seu EP. Eu já tô vendo ali, ó. Isso. Esse é o As Palavras Sem Poder. 4 musiquinhas. Peraí, rápido dá de ouvir. um pause. As Vamos lá. palavras sem poder? Exatamente. Essas músicas, enquanto aqui em casa, enquanto no bloco de notas no celular, no caderno ou no computador, não tinham poder algum. Eram palavras que estavam presas, sem tocar ninguém. E foi daí que veio essa ideia. Um start dos amigos também Palavras ajudou a... sem poder. Isso. A primeira música chama Postergar. Foi uma das que eu fiz durante a pandemia. Postergar. Isso, e ela fala exatamente sobre esse hábito da gente se propor a ser produtivo todo o tempo. Mas na prática, Nem sempre dá certo. Nem sempre. Eu gravei todos os instrumentos. Olhar pra trás, ver o que eu fiz, reconhecer o meu caminho e tentar ser feliz. A próxima música chama Polaroid. Polaroid? Vai, Isso. explica pro pessoal de casa, pra quem não sabe o que é Polaroid. Tá. Aquelas fotos quadradinhas, que tem aquela bordinha branca, são mais antigas, acho que é dos anos 80, alguma coisa assim. Tem esse nome, aquela máquina fotográfica é da marca Polaroid. E essa música é a que mais fala abertamente sobre a pandemia. Ela fala sobre situações em que a gente se pega atolado na rede social sem entender muito bem
o que tá acontecendo em volta. E as letras que cantavam meu amigo Belchior, mas fui ver aquele Roma que tem lá na Netflix. A terceira música, ela abre o lado menos pandemia e mais um Renan de uma época mais jovem, que tava com mais vontade de fazer as coisas. Aonde você vai quando não está aqui? E o que você pensa quando não tem pra onde ir? E falta uma música a gente ouvir. Tá, Né? A gente já tá aqui mesmo. já tô entendendo tudo. A gente já pode pagar o cover se você quiser. Ah, não? Ok, é lei, viu? Tô brincando. Lei? Faz sim, a gente faz. E você merece. Tá bom. Adorei. A última música você consegue fazer pra gente, né? Por favor, tente se esforçar mais. Não me parta antes de partir. Santo de casa não faz milagre. Sairemos de casa então. O avesso é o meu melhor lado. Qual o lado do seu coração? Oh, 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 oh. Ah, muito lindo. Lu, Renan, a gente chegou a discutir aqui no Bem na Hora se a pandemia transformou as pessoas. Se mudou algo nas nossas vidas, né? O fato de termos as nossas rotinas tão corriqueiras, alteradas. Coisas às vezes simples, como de repente você ir a uma padaria, né? Passaram de repente a ser proibidas. Olha, não pode ir na padaria. Ai, Não é? foi triste, Mas né, não Zé? pode ir na padaria? Não, não pode. Olha só. E tem também o fato de termos perdido tantas pessoas queridas. Isso foi muito acho triste, que né? todos nós perdemos, né? Todos nós perdemos. Foi um período muito difícil. E na época, a opinião das pessoas era assim, ó. Quem é do bem vai continuar sendo do bem. Agora, aquela pessoa que não é tão boa assim, eu acho que ela vai seguir sem mudar. As pessoas falaram isso, né? Mas no fundo, Zé, eu acho que a pandemia, ela mexeu sim com todo mundo e a gente passou a valorizar as coisas mais simples, né, da vida, as coisas pequenas, o que realmente tem valor. Você não acha? Verdade, Moro, eu também acho. Acho que as pessoas ficaram mais humildes Também após acho. a pandemia, né? Começaram a enxergar o mundo de uma forma diferente, não dando tanto valor às coisas assim materiais, né? Coisas materiais. Foi uma fase para a gente aprender na prática que a gente não tem controle nenhum sobre as nossas vidas. Não vamos esquecer de tudo que nós passamos, não, tá bom?